Boa noite, amados. Que a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre cada um com saúde, com luta, sim, mas com saúde, com vontade de prosseguir, sempre olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estar aqui com os irmãos. Pois uma semana difícil, né? Semana aqui em casa não foi fácil, não. O gordinho aqui estava meio atrapalhado. Saúde estava me dando um baile aqui nessa semana, né? Mas eu louvo a Deus porque tantas coisas bonitas aconteceram, né? Amém. Queridos, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. E acompanhe aí comigo a introdução, o início desse culto. Enquanto você abre, eu vou lhe explicando como é que vai ser hoje. Estamos trazendo hoje uma palavra de advertência para cada um de nós, de cuidado. Eu peço que você, em nome de Jesus Cristo, assista até o fim e permita que Deus fale ao seu coração como falou com o meu. Em nome de Jesus Cristo, ouça até o fim. E se Deus tem algo para falar através dessa palavra, guarde, não resista. Guarde e faça e permita a transformação na sua vida. Amém? Amados, hoje, depois de nós orarmos e lermos o texto que nós vamos ler agora, nós teremos dois louvores. Eu fiz uma coisa diferente. Eu pedi para alguns irmãos, tenho pedido para alguns irmãos, enviar um texto, enviar um vídeo, em que fale o porquê que essa música é importante para ele, ou foi importante para ele ou para ela, na vida, enfim. E alguns irmãos já me mandaram, né? Fiquei muito feliz de receber. E eu separei aqui hoje dois depoimentos e duas músicas. Uma do irmão Tiago, nosso líder de louvor, nosso vice-presidente da igreja, e ele trouxe ali uma breve palavrinha de o porquê que aquela música foi importante para ele, e em seguida o louvor. Alguns estão legendados, outros não. E a segunda pessoa que vai trazer um breve testemunho, a Ellen, né? Ela também colocou ali um breve testemunho, e em seguida vamos tocar o louvor, que tem falado com ela, falou com ela um dia, enfim, tá bom? E posteriormente o desafio mais irmãos. Ainda tem aqui a Vanessa do Cícero, ainda tem aqui a Geisa, né? Ainda tem aqui o pastor Edilson, tem aqui a dona Albertina, né? Então já tem alguns guardados. Eu vou postando à medida que nós vamos trabalhando, vamos trazendo estudos. Eu posto um, posto dois, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse 16, 15. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Obrigado, Pai. Obrigado por esta celebração. Obrigado, Deus, por tudo que está por acontecer. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Deus, porque esses louvores significaram algo importante para os nossos irmãos. Obrigado, Pai. Deus, a palavra está diante de Ti. Uma palavra de advertência, de reflexão para as nossas vidas. Deus, que ela produza os seus frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Então vamos louvar ao Senhor e ouvir o depoimento desses dois irmãos. Amém. Já ia me esquecendo. Irmãos, a irmã Meire tem produzido vídeos muito joia para as crianças, tá bom? Está aí também no canal, eu mando o link. Permita que as suas crianças assistam. É pouquinha coisa, 15 minutos, 14 minutos, tá bom? Mas permita que eles assistam e sejam edificados pela palavra. A graça e a paz, irmãos, tudo bem? O pastor pediu pra gente relatar um louvor que mudou a nossa vida, que tocou nas nossas vidas. E esse louvor é Grandes Coisas do Fernandinho. Eu estava no encontro e
E ali, quando a palavra ela entrou no meu coração, né? Foi no momento que eu aceitei Jesus e começou a tocar esse louvor. E eu não imaginava que grandes coisas Jesus ia fazer na minha vida. Amém, irmãos? Fica na paz. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecerão aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém! É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh!
Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho. A paz, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Estamos aí nesse período de isolamento, né? Um pouquinho distante, mas eu creio que em breve a gente vai estar juntinho de novo aí, congregando e adorando ao nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um louvor que muito toca no meu coração e que um dia ele tocou também muito, e que foi quando eu conheci ele. Teve um período da minha mocidade no qual eu estive afastada, né, da igreja, e quando eu retornei, me reconciliei com a igreja novamente, e lá eles cantavam um hino que ele falava muito comigo, e eu tomei para mim este louvor, né, e fazia dele a minha oração. Então, para os dias de hoje, ele tem falado muito comigo, quase todos os dias eu fico aqui cantando ele na minha casa. Eu vou cantar um pedacinho dele para os irmãos, tá? Que é assim, ó, a mensagem dele. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Aí olha essa parte. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Então, louvar a Deus e saber que Ele nos diz para confiar somente nele, em que tudo novo Ele fará. Então eu deixo para os irmãos este louvor, que é a minha oração e que pode ser a nossa oração. Agora eu vou deixar ele aí com vocês para a gente poder cantar junto. Tudo bem? Vamos lá cantar ele junto? Em Jerusalém, para o mundo inteiro. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri
sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Qual é? Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia por essa certeza. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. Eu tudo posso em Deus. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Do novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Sabe qual? Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. Eu tudo posso em Deus. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Se Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Eu sei que o Senhor tem muito a falar conosco nesta noite. Eu ainda quero continuar dentro do raciocínio da semana passada e eu gostaria que você abrisse lá. Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Né? Todos acharam? Todos acharam? Então vamos lá. Um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por mais essa celebração, por mais esse culto, por mais esta palavra, Pai. Deus,
através dela, conversa com os nossos corações. Através dela que possamos sentir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. E fala, Senhor, ao nosso coração. Vivemos momentos difíceis em que a distância tem feito com que muitos de nós se esfriem. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá. A cidade de Jerusalém, ela estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Nas caladas da noite, as autoridades judaicas e romanas estavam tramando um plano maligno, um plano com a ajuda de Judas Iscariotes, que tinha o objetivo de prender o carpinteiro de Nazaré. Tinha o objetivo de prender o Rabi da Galileia. Tinha o objetivo de prender o Filho de Deus. Tinha o objetivo de prender o Salvador do mundo. Jesus. Jesus, ele já estava no Getsemane. E ali no Getsemane, ele travava uma luta de sangrento suor. Ele orava com forte clamor, ele chora, as suas gotas de suor se transformam em gotas de sangue. Os discípulos dormem. O inferno ele lança contra Jesus as suas setas mais venenosas. É um momento difícil. E ali, naquele lugar, Jesus ele geme. Naquele lugar, Jesus ele chora. Naquele lugar, o seu suor se transforma em gotas de sangue. Até que finalmente ele se rende completamente à vontade do Pai. Ele se rende à vontade do Pai e ali ele se dispõe a ir para a cruz e morrer em lugar da sua igreja. Judas. Judas, ele lidera a turba de sacerdotes e soldados que vão prender Jesus. E o interessante é que ouve-se pelas ruas o tropel dos cascos de cavalo. Muitas pessoas ali, movidas pela curiosidade, abrem as suas janelas. Afinal de contas, uma quantidade grande de sacerdotes e soldados andando pelas ruas, aqueles cavalos, aquele barulho. Muitas pessoas, movidas pela curiosidade, começam a abrir as suas janelas. Outras olham assustadas e escondem-se dentro das suas casas. Mas um jovem, ele não se conteve. Ele percebeu toda aquela movimentação e do jeito que ele estava enrolado em um lençol, ele pulou de sua cama e ali ele infiltrou-se no meio daquela turba para ver aquele dramático espetáculo da prisão de Jesus. Sei lá, eu acho que ele não se apercebeu que lençol não é roupa. Ele não se deu em conta que ele estava indevidamente vestido e que poderia ser desmascarado, denunciado, exposto a um vexame. E ele, ali, junto com aquela turba, ele começa a observar. Ele viu como Jesus chamou Judas de amigo. Ele observa esta expressão, esta frase, quando ele chama Jesus de amigo. Ele viu quando Pedro sacou da sua espada e decepou a orelha de Malco. Ele está ali participando, vendo tudo aquilo, e ele viu como Jesus ele restaura aquela orelha.
Ele vê, ele observa como Jesus, de forma voluntária, ele se entregou, dizendo que havia chegado a sua hora. Aquele jovem, ele viu como Jesus estava sereno, tranquilo. E ele ali, ele começa, vestido de muita curiosidade, ele começa a seguir a Jesus. Este jovem, ele é mais do que uma estatística na multidão. É mais do que mais um naquela multidão que somente observava. Aquele jovem é um símbolo. Um símbolo. Aquele jovem, ele representa os seguidores de Jesus ocasionais. Sabe quando você encontra alguém? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Nossa, que legal, pra onde você vai? Ah, eu vou pra lá, eu vou pra cá. Tá tudo bem? Olha, lembrança lá, viu? Eu te telefono, viu? Qualquer hora eu apareço. Ele representa os seguidores de Jesus ocasionais. Aquela coisa assim, sem profundidade. Ele representa aqueles discípulos de plantão. Sabe como é que é? Olha, eu estou no meu plantão. É o horário do meu encontro com Deus. Que bênção, que coisa maravilhosa. Acabou o plantão. Tchau. Sem profundidade alguma. Amados, ele decidiu seguir a Jesus sem medir as consequências. Ele decide seguir a Jesus sem medir as consequências. Ele nem se apercebeu que ele estava apenas enrolado em um lençol, sem roupas apropriadas. Enfim, ele teve pressa para ver o que acontecia. Ali ele pegou um lençol e saiu correndo, talvez por curiosidade, por improvisação. Afinal de contas, aquela bagunça toda ali, ele age rápido, sem pensar. Ele é inconsequente. Ele não mediu as consequências de estar vestido somente com um lençol, só um lençol. Ele é uma pessoa imprudente, por que não dizer leviano? Estas foram as misturas que fizeram daquele moço um discípulo sem compromisso. Teve pressa para ver o que acontecia. Teve curiosidade para ver o que era. Ele agiu rápido, sem pensar. Em consequência, ele não mediu as consequências. Imprudente. E por que não dizer leviano? E eu fico pensando, quantas decepções e tragédias têm acontecido por causa dessas misturas? Quantos casamentos em desgraça, quantas decisões tomadas erradas, quantas vidas destruídas, tudo por causa de uma curiosidade mórbida, uma curiosidade torpe e inconsequente. Esse texto que nós lemos, ele nos ensina algumas lições práticas. Esse texto nos ensina que aqueles que se cobrem de um lençol são um símbolo dos seguidores de Jesus sem compromisso. Sim, segue a Jesus, está ali seguindo ao Senhor, mas não tem compromisso. E a Bíblia nos mostra que esse rapaz seguia Jesus. Esse rapaz se torna um discípulo casual, mas ele não era um verdadeiro discípulo. Faltava ali o compromisso com Jesus. Ele era um discípulo de improviso ali. Ele seguia Jesus movido pela curiosidade, enfim, não existia uma aliança com o Senhor. E eu fico pensando também, a minha cabeça se enche aqui de pensamentos e eu fico pensando hoje naquela geração do fica. Sabe a geração do ficar? Ah, eu fiquei.
Essa geração do ficar, ela tem invadido de forma sutil as nossas igrejas. E este jovem é um símbolo dessa geração que fica sem compromisso. É um símbolo de uma geração que fica sem compromisso no namoro, no casamento, nas amizades, no emprego, enfim. Amados, vivemos num mundo em que todo mundo está ficando. As coisas e as pessoas estão se tornando descartáveis. Temos visto isso na televisão, nos noticiários. E eu lamento dizer, hoje as pessoas estão ficando até com Jesus Cristo e com a sua igreja. É lamentável ter que dizer, mas hoje as pessoas estão ficando até com Jesus e com a igreja. Não têm compromisso, não querem compromisso, não firmam raízes, não toleram o princípio de fidelidade. Aquele jovem, ele colocou o lençol só para ver de perto, para dar uma olhadinha e voltar para sua cama. Foi isso. Ele coloca o lençol, vai lá, dá uma olhadinha e volto já para minha cama. Era uma aproximação casual, uma aproximação sem compromisso nenhum com Jesus. E muitos estão assim hoje. São aproximações temerárias. Começa a surgir intimidades perigosas. Muitos estão assim hoje, se aproximando de forma temerária, porque tem tido intimidades perigosas. Uma passadinha de mão, golinho. Só uma carreirinha. Só um palavrãozinho. Só um. Não há fidelidade. Muitos estão ficando com Jesus apenas numa noite de louvor, numa noite de emoção, numa noite em que houve uma mensagem que massageia o ego, mas sem compromisso de fidelidade a Ele. Sem se aprofundar. Porque se aprofundar, vai ver o quanto é pecador, vai enxergar o quanto é pecador e o quanto precisa mudar. E o mudar significa parar com algumas coisas que trazem prazer à velha carne. Vem à igreja apenas em ocasiões especiais. Pensam que fazendo isso, indo de vez em quando na igreja, estão quites com Deus. Mas isso não é seguir a Cristo. Ser discípulo é mais do que ter emoções. Estar perto. Ser discípulo é mais do que emoções. Mais do que estar ali pertinho. É fazer a vontade do Pai. Ser discípulo é fazer a vontade do Pai. Amados, o meu coração dói quando eu penso nisso. Hoje os crentes dizem que Jesus satisfaz, mas vive insatisfeito em busca de algo que nunca encontram. Vivem à procura de coisas místicas. Vivem a se deliciar nos banquetes que o mundo oferece. A maioria das mensagens hoje falam de dinheiro, de saúde, e não falam de salvação. E quando as expectativas são atendidas, abandonam a igreja e fogem de Jesus, como a multidão lá de João 6 e do jovem rico.
Aquele lençol daquele jovem não tinha amarração, não tinha costura, não tinha nem um cinto sequer. Compromisso, meu querido, olha para mim. Compromisso é amarração, compromisso é costura, compromisso é segurança. Vivemos hoje a geração da comunidade. Amados, tá difícil hoje. Hoje, as pessoas querem o menor esforço. As pessoas querem só ser consumidores de Jesus. Querem ser somente seguidores de Jesus, mas sem nenhum compromisso. Queridos, aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. O lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo. E quando arrancaram-lhe o lençol, não havia mais nada para lhe proteger a vergonha. Não havia mais nada para lhe proteger a segurança aparente, o conforto aparente, o discipulado aparente, o cristianismo aparente. Lençol não é roupa. A turma do lençol está tentando mostrar que podem ser o que não são. Está me entendendo? Está conseguindo me compreender? A turma do lençol é light. Tudo lhe interessa, mas de forma superficial. Tudo nela se torna leve, volátil, banal e permissivo. Não tem vida de devocional consistente. Não tem vida de oração regular. Não tem deleite nas coisas de Deus. Aproxima-se, olha, segue, mas sem compromisso. Superficialidade que gera permissividade. As concessões. Quando a superficialidade do evangelho está sobre as pessoas, sobre, enfim, coberto com um lençol, as concessões são abertas. Começamos a fazer concessões na nossa vida e temos falado sobre isso. Quantas concessões temos feito, temos permitido? Nesse estado de vida superficial, as pessoas confundem muitas coisas e se tornam moralmente frágeis e permissivas. A vida cristã superficial faz com que nos tornemos frágeis e permissivas. Presta atenção no que eu vou te falar agora, amado. Pessoas sem filtros morais têm dificuldade para dizer não. Permissividade. Pessoas que não têm filtro moral têm dificuldade para dizer não. O importante para essas pessoas é a aparência. Enfim, vivem a superficialidade da vida cristã. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 23, um texto que eu gosto muito: todas as coisas me são lícitas, prestou atenção? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Ah, mas isso é lícito. É conveniente? A bebida alcoólica é legal, é lícita, porém para os filhos de Deus não convém. A pornografia está aí, nas bancas de revista, locadoras de vídeo, televisão, no cinema, internet. O adultério não é mais crime. O divórcio não é mais visto como algo que Deus odeia, abomina. Estamos adaptando demais algumas coisas que dão certo lá no mundo. Concluindo, a turma do lençol não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus, mas naquilo que diz a sua intuição espiritual. E aí, cria a sua própria moral. Ah, isso não tem problema, isso aí... Cria a sua própria moral. Aquele jovem, ele foi identificado como um seguidor de Jesus. Ele não estava no grupo que prendia Jesus. Então, pensaram, ele é um seguidor de Jesus. Prestou atenção no que eu estou dizendo? Aquele jovem, ele foi identificado como um seguidor de Jesus. Tentaram pegá-lo, mas seguraram só o lençol. Ele não estava também no grupo que prendia Jesus. Então pensaram, olha, se ele não está aqui no grupo que está prendendo Jesus, ele deve fazer parte de Jesus. Ele é um seguidor de Jesus, mas quando lançaram mão dele, ele estava se cobrindo com um lençol e saiu correndo nu. Na verdade, não era um discípulo, era um carona de fé. Ele pegou a carona na fé, e assim são muitos hoje. Carregam uma Bíblia, usam uma camiseta com frases bíblicas, mas na hora de fazer a diferença, de ser sal, luz, cai o lençol. E só o que se vê é uma cena risível, cômica e ao mesmo tempo lamentável. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, diz assim: bem-aventurado aquele que vigia, mais que feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. Em 1 João capítulo 2, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para nos advertir, para nos lembrarmos que Ele é o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, ao Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu lanço agora toda a igreja do Senhor. Eu coloco diante de Ti todos os irmãos da Igreja Batista Peniel e aqueles que ouvirem esta mensagem. Que possamos refletir no nosso viver. Que possamos refletir se temos agradado ao Senhor ou se temos feito concessões que desagradam ao Pai. Estamos diante de Ti. Abençoa, fortalece, livra. Em nome de Jesus Cristo. Amém
e que a graça do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus hoje, para todo sempre. Amém e amém. Amém, amados. Deus os abençoe.